Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 2 de novembro de 2024, um sábado, um dia de finados, né? Um feriado nacional aqui no Brasil. Quem vos fala aqui é a missionária Ana Geralbano. Estamos começando mais um momento de João 3,30. Que ele cresça, que eu diminua, tá bom? Como de costume, vamos estar orando. E logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entro na Tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, libertando, quebrando as cadeias, cortando o laço, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Atos 12, né? A gente está numa maratona no livro de Atos, agora, né? Acabamos os livros sinóticos, os evangelhos sinóticos, desculpa. E agora entramos para Atos, tá? Que também é conhecido como Atos do Espírito Santo, né? Porque a gente vê muito aqui o mover do Espírito Santo de Deus aqui no livro de Atos, né? Vamos saber de estar em Atos 12 hoje, diz assim: Pedro é milagrosamente liberto da prisão. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E nesta manhã, Pai, para prosseguir com a Tua palavra, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, Xarabanda Suda e Comunai, mas somente aquilo que você tem para falar aos nossos corações. Arabanda Xiri e Banda Sai. Senhor Deus, continua falando comigo, continua falando conosco. Senhor, me ajuda neste dia. Paizinho querido, eu te peço também, ajuda aqueles que precisam de um milagre, que precisam de um socorro nesse dia, que precisam de uma porta aberta, que precisam de um alimento. Aquela mãe solo que está desempregada, aquele pai que está desempregado, Deus que foi mandado embora, que não tem que colocar na sua mesa. Arabanda Shuri Bidecomanai. Senhor, um pai de família que foi despejado, tá com a sua família na rua, não sei, meu Deus, mas são tantas situações que o Senhor tocou no meu coração nesta hora para estar orando. Aquela família, Pai, que está com aquela criança internada, aquela mãe que está esperando uma vaga na UTI, aquela mãe que está esperando ser atendida, com seu filho com febre, Pai. Senhor, eu não sei, mas que o Senhor possa estar visitando, neste dia, ajudando, fortalecendo, preparando os médicos, visita os idosos que são maltratados, que são espancados, Pai, que são abusados mentalmente, fisicamente. Meu Deus, são tantas situações, Pai. Deus, pessoas mentirosas que se levantam para perseguir, para caluniar, para defamar. Meu Deus do céu. Senhor, tem misericórdia, Pai, daquele que está sofrendo perseguição neste dia. Tem misericórdia daquele que está sendo caluniado, injustamente, Pai. Senhor, situações que nos machucam, que maltrata, visita, Pai. Se é a justiça, Pai, daquele oprimido, daquele pobre, daquele perseguido. Neste dia, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus, visita as crianças também, que são abusadas, que são maltratadas, que são espancadas. Deus, são tantas situações. Crianças que estão passando fome, crianças que os pais, porque arrumaram homem, a mulher porque arrumou homem porque arrumou mulher, fica maltratando os seus filhos, Deus. Senhor, olha para essas crianças que têm sofrido esses maus tratos. Deus, faça justiça neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Visita os nossos adolescentes, Pai. Livra do vício da internet, livra das drogas, livra da prostituição. Deus, livra daquilo que não provém de ti, em nome de Jesus. Do lesbianismo, do homossexualismo, desses negócios, nome que tem agora, é tanta invenção, mas é tudo obra satânica para destruir a mente e a vida dos nossos jovens, em nome do Pai e do Filho. Senhor, visita também, Pai, a liderança da igreja brasileira. Visita, Pai, os púlpitos, os altares da igreja brasileira, Pai, que tem se negado, muitas igrejas, Pai, tem se negado a pregar o evangelho verdadeiro, fazendo misticismo, fazendo isso, aquilo, enganando o povo, corrompendo o povo, somente por causa do dinheiro. Senhor, tem de misericórdia, Pai, do povo que tem sido enganado neste dia. Amém. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus, né? A santa palavra do Senhor, né, ela vai nos dizer, né, que Pedro é milagrosamente liberto
libertado da prisão. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a Pedro, Tiago, irmão de João. Vendo que o agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escotas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Então a gente vê aqui que está relatando, né, que Herodes, né, para agradar os judeus, né, decapitou João, né, mandou matar Tiago, irmão de João, à espada, né, e ali, vendo que agradava a eles, né, os judeus, mandou prender Pedro também, tá, prendeu Pedro. Então ele vinha assim, fazendo assim, uma tiranice atrás da outra, né, a gente vê que aqui ele estava só fazendo a sua maldade para agradar quem? Os judeus, né? Porque ele via que agradara os judeus. Por que, igreja? Porque tinha muitos judeus daquela época aqui, né? A gente sabe de toda a história dos evangelhos que a gente leu, né? De judeus por inveja, né? Perseguiam, né? E mataram Jesus por inveja. Na realidade, nem foi eles, foi Roma, tá? Mas eles induziram. Então, a gente vê, então, aqui Herodes sempre querendo agradá-los, né? Então, diz assim, que Herodes pretendia, né, submetê-lo, quem? Pedro, né, a um julgamento público, depois da Páscoa, né? Então, ele prende Pedro, agradando ali os judeus. Subentendendo-se que essa situação lhe traria mais fama, mais poder, né? Ele ia ter mais posição, né? Por quê? Porque ele estava fazendo ali, né, aquilo que os judeus queriam, né? Então a gente vê também que esse fato ele dá mais ou menos ali por volta de 10 anos ali após a morte e ressurreição de Cristo, tá? É um tempo assim mais ou menos de uns 10 anos ali após a morte e ressurreição de Jesus. A gente vê também que a festa do Pão Asmo era uma festa, como a gente pode dizer, que é uma festa judaica que ele sempre, né, de comemoração anual, ok? Então a gente vê também que, né, ele diz assim, Herodes pretendia submetê-lo, e aí colocou ele com o quê? Com 4 escotas, né, de pilotão, de 4 soldados. Então assim, humanamente falando, Pedro estava cercado. Humanamente falando, Pedro estava cercado, né? Não tinha para onde ir, né? Com essa escolta de 4 soldados. Então, diz assim que no 5, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele, né? Havia um grupo de oração que orava intensamente por Pedro, né? Igreja, a oração tem muito poder, tá? A oração, ela tem muito poder. A gente ora, se a gente não orasse nesse Decomandar Iramandassai, eu mesma nem estaria aqui, né, Iramandassai? Tamanha fúria de Satanás, igreja. Orando, a gente recebe setas de macumba, inveja e tantas outras retaliações malignas, tá? Então, assim, ainda mais quando você tem um chamado, quando você tem um propósito, uma certeza, aí que o inimigo se levanta mesmo, e não é fácil, tá? E é só Deus para guardar. E diz aqui que no 6, na noite anterior ao dia em que Herodes havia submetido a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados preso com 2 algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Então, preso estava preso, estava algemado, né? E tinha lá os sentinelas ali da guarda. Gente, estava mostrando que era impossível, mas o povo orava. Era impossível a situação de Pedro aos olhos humanos, mas tinha um povo que orava por Pedro. Então, o Senhor está mostrando para mim e para você que aquilo que é impossível para mim e para você, que nós temos que orar. A igreja orava por Pedro, tá? Intensamente, né? Então, a igreja orava intensamente a Deus por ele, né? Então, a igreja, mostrando que eu e você temos que estar orando. Não podemos parar de orar.
E mesmo quando a gente não consegue, o Espírito Santo de Deus intercede por mim, por você, com gemidos inexprimíveis. Porque tem hora, igreja, que a gente passa situação que a gente não consegue nem orar. Eu falo por mim, né? A gente só chora, a gente geme de tanto sofrimento, né? Mas aqui a igreja, ela vem nos mostrar, Ravalashiri Midekomanai, que, né, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados presos com 2 algemas e sentinelas montadas à guarda da entrada do cárcere. Então ele frisa ainda, preso com 2 algemas. E a igreja orava. Então, igreja, a gente vê que tem coisas na nossa vida que no mundo espiritual, que tem que ser espiritual, é só no mundo espiritual para ser desfeito, para ser quebrado, tá? E repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. E ele tocou no lado de Pedro e acordou. Depressa, levante, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Era algo espiritual, né? Tem coisas, igreja, né? Rassura me decomanai, decanassou, ribalaxere mandassou, né? Que é só Deus para fazer, tá? Tem algemas na minha e na sua vida que é só Deus para quebrar. No mundo físico a gente está preso, mas no mundo espiritual, o nosso Deus, ele quebra essas algemas, né? E essas algemas caem. Deus, eu creio. O Senhor pode estar quebrando nesta manhã as algemas que tem prendido a minha vida sentimental, a minha vida material, a minha vida espiritual, a minha vida financeira, todas as áreas, Pai. Não só minha, mas daquele irmão que está orando, que está ouvindo, Pai, essa pregação. Que o Senhor possa estar quebrando as algemas nessa manhã, Pai. Que é impossível para mim e para ele, nesse mundo físico. No mundo espiritual, o Senhor move, muda a história, muda o cativeiro, quebra as cadeias, Pai. Para o seu nome ser exaltado, e glorificado, aleluia, né? Através da oração, aleluia. Então a gente vê que tem coisas que no mundo espiritual, igreja, é só o mundo espiritual para fazer, né? É só os céus para fazer por mim e por você. Nas situações que a gente se pega, que a gente para assim e fala, Senhor, eu não estou conseguindo fazer, eu não estou conseguindo ver, eu não estou conseguindo ver nada, né? E o que eu posso fazer? O que o Senhor pode fazer por mim? E aí vamos continuar. E o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez e disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga. O cuidado de Deus, né? Então, ainda diz assim, o anjo disse, vista-se, calce as sandálias e põe a capa e siga-me, né? A gente vê que Deus cuidando, né? E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real ou se fazia por meio do anjo tudo o que parecia uma visão, né? Então, tipo assim, ele não sei se é real. Se está acontecendo é verdade, né? Porque eu tô no cárcere. Os irmãos, provavelmente, né, era ali na Torre de Antônia, né? A Torre de Antônia foi quando Herodes, Herodes, ele fez ali a reforma do templo de Salomão. Ele modificou, colocando a Torre de Antônia, né? Antonino, umas falam, mas é a Torre de Antônia, né? E provavelmente pode ter sido ali onde Pedro estava, tá? Que ficava ali no canto noroeste do templo. E aí, era uma fortaleza. Que posteriormente também Paulo, ele acaba ficando preso. Mas a gente vê também, né, que uma luz brilhou, né? E repetidamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou, né? Na cela, né? Então, igreja, Deus ele fala para mim, para você nesta manhã, no de repente, de raçu de comanda, ele pode mudar a minha história sua. É de repente, de raçu de comanda. É no de repente. Tá? É no de repente que Deus ele vai mudar a minha e a tua vida, né? Você vai... eu tomo posse. Você vai dormir aqui nesse apartamento e vai acordar em outro lugar. Amém, Jesus. No de repente, Nadir. Você crê, Nadir, no de repente? Você crê que no de repente eu te tiro deste lugar? Harabandashuri me decomanda. É no de repente.
tá? No de repente que eu vou mudar a tua história. Ema, Nassuri me decomanai. Aleluia, né? E aleluia, recebe, irmãos, também para vocês, que no de repente Deus muda a sua história, no de repente Deus abre as portas, no de repente essa conta é paga, no de repente você é curado, no de repente você é liberto. É no de repente, né? Porque, igreja, a gente faz planos, mas os planos são os do Senhor. E, igreja, e assim, a gente como carne, a gente reluta. Hein? Nossa, meu Deus, como é fácil, né? Passar por situações, né? Mas Deus, ele tá falando para mim e pra você nessa manhã que é no de repente. De repente, ele vai mudar a minha, a sua vida, a minha. Recebi. Então, aí um cuidado, aí as algemas caíram, tá? E aí o anjo teve todo o cuidado, vista-se, calça, sandália, põe a capa, mostrando que Deus já está preparando o melhor para mim e para você, tá? O cuidado de Deus é total. Deus está falando que o cuidado é completo. Né? Ele tem cuidado. Parece que ele tem cuidado de mim, de você. Aleluia. Oh, glória, né? E é no de repente que Deus vai completar a obra, tá? Vai cumprir as promessas na minha, na sua vida. E saindo Pedro, seguiu, não sabendo se era real ou se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Deus está quebrando os ferrolhos, portões de ferro, para dar vitória para mim e para você nesta manhã, tá? Aramandaçu decomanai. Mesmo a gente não sabendo, o Senhor é real. Vai acontecer, vai acontecer. Nesta manhã Deus diz assim, estou eu quebrando as cadeias, estou eu quebrando as portas, estou eu tirando desta situação e te passando por Arandaçu decomanai, Aramanda, sai para frente. Deus está quebrando as cadeias. Deus está desfazendo obras malignas. Deus está quebrando o cadeado. Deus está desfazendo as obras das trevas, de macumbaria, de bruxaria, inveja, perseguição. Tudo que vinha amarrando a minha sua vida nesta manhã, Deus está dizendo, hoje é dia de finados para aqueles que estão no mundo que não creem em Jesus. Mas para mim e para você, hoje é dia dos vivos, porque o nosso Deus, ele vive. O nosso Jesus vive e o Espírito de Deus vive dentro de mim e de você e nós estamos vivos. Para aqueles que não creem, mas para mim e você, que estamos salvos e lavados no sangue do Cordeiro, creia que as cadeias hoje estão sendo quebradas, as algemas estão caindo, os portões e as portas estão sendo abertas, e as algemas, e as fechaduras, e as portas de ferro que estavam impedindo eu e você de prosseguir, está sendo esbagaçado, está sendo moído, dilacerado no nome de Jesus nessa manhã. Receba aí, igreja, receba, que é o que Deus está falando do meu coração, para mim e para você nesta manhã. Orabalassure me decoma naira sai, tá? A gente vai ficar pensando se é real ou não, mas é real o que Deus está fazendo nesta manhã. E a gente vai viver o sobrenatural na minha e na sua vida. Aleluia! E este se abriu por si mesmo. É Deus que vai abrir. Não é eu, não é você. É Deus que vai abrir, tá? Esta se abriu por si mesmo para eles passarem. Deus, ele vai abrir a porta, ele vai abrir o caminho para mim e para você passar. O milagre que aconteceu com Pedro foi com Pedro, mas Deus tem milagre para mim e para você agora em 2024. Aleluia! Arandassure me decomanai. Está chegando providência de Deus, mudança. Aremandassure me decomanai. Está chegando a mudança. Chega de opressão, chega de perseguição, chega de humilhação. O novo de Deus está chegando na minha e na sua vida. Receba aí, em nome de Jesus. Derabalassure me decomanai. Eramandassure me decomanai. Aleluia, aleluia. E diz assim mais, e tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou, tá? Deus, ele está comigo e com você, quebrando as cadeias. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que nele confia, daquele que nele busca. Aleluia! E esse Deus, ele não nos deixa não, igreja. Ele não nos deixa, não. Parece que a situação... Tem hora... Eu passei por ventos aqui, igreja. E eu creio que foi até ontem, hoje não mais. Que eu olhava e falava, Senhor, que situação é essa? Deus, o que está acontecendo, Pai? Alabalassuri me decomanai. Quanto vento, quanta perseguição, quanto roubo. Remandassuri me decomanai. Deus, eu não aguento mais.
Foi assim, uma atrás da outra, igreja. Sem descanso. Quando eu penso que estava terminando uma, vinha outra. Deus sabe quanto que eu estava assim, oprimida. E na rasteira, bandaçou. Quanto eu estava oprimida. Rebandassuri me decomanai. Alá, histori, mandassai. Oh, meu Deus, eu só estou de pé aqui por causa de Deus, igreja. Se não fosse amor de Deus, eu não estaria de pé. Porque mas veio um vendaval assim, que olha que eu vou te falar. Que olha, e Deus livrando, e Deus livrando, e Deus livrando, Deus livrando. E a obra de macumbaria sendo renovada, e Deus livrando, e Deus livrando, e Deus quebrando, Deus fazendo. Por amor, igreja, a mim e por amor a você. Sabe? Porque se não fosse por amor de Deus, a gente não estaria aqui. Eu tenho certeza que você não estaria ouvindo essa live. Porque o diabo já tinha nos estraçalhado, já tinha nos arrebentado. Tamanho ódio que ele tem, né? De mim, de você, porque servimos a Deus. Né? Ele levanta pessoas para nos perseguir, pessoas com inveja, pessoas com inveja. Inveja é pior do que obra de macumbaria, igreja. Sabe? A inveja é terrível, é terrível, é terrível, é terrível, é terrível. E é duro, sabe? Eu falo com Deus, você me tira desse lugar, porque eu já moro aqui é tanta inveja, tanta inveja, tanta inveja. O povo tem inveja dos filhos, tem inveja do marido, tem inveja do casamento, tem inveja do apartamento, tem inveja do carro, tem inveja... Igreja, gente, eles têm inveja de tudo, é incrível, igreja. Mas eu sei que tem uma luz em mim que incomoda as trevas. A mesma coisa você, né? Porque você é diferente, né? Aleluia, né? Então, Deus, ele ranastoconossore me decomanai, né? E eles vão ver o que Deus vai fazer na minha e na sua vida, né? Em nome de Jesus. Então, Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava, né? Ei, é pra mim e pra você. Eu, Nadir, receba aí a palavra. Nadir, então, Nadir, caí em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos daqueles que me oprimia, que me perseguia, que fazia obras de macumbaria e de tudo que o povo esperava de mal. Deus mudou a sentença. Deus mudou a sentença. Aleluia. Deus mudou a sentença, né? Então, igreja, é Deus mostrando para mim e para você nesta manhã que ele muda. Aleluia, glória a Deus, né? Então, olha, igreja, é tremendo, né? Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Quantas pessoas esperam o meu e o seu mal, né? Do jeito que os judeus esperavam que acontecesse com Pedro, né? Esperava o pior, esperava a destruição, a morte de Pedro, né? E ali que eles iam, tipo, se juntar com Herodes, né? Pra bater palma, né? Aleluia, né? Mas Deus mudou a sentença, tá? Deus mudou a sentença. E Deus muda a sentença neste dia. Sentença. Deus muda a sentença na minha e na sua vida neste dia, tá? Hoje aqui é dia 2 de novembro de 2024, dia dos finados. Mas Deus, ele diz que ele muda a sentença, que ele traz vida e vida em abundância para mim e para você. Tá na posição? Tá na posição como servo e serva? Haverá mudança. Agora, se tiver desconcertado, desmantelado, não. Tem coisas que Deus prova a minha e a sua vida. Para o nome dele ser glorificado. Para saberem que é Deus conosco em todo o tempo. Aleluia. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. O povo orava, né? Tinha um povo que orava, tá? E ali reunido estava orando. E Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Ela vai toda feliz avisar, Pedro está à porta. Ela reconheceu a voz de Pedro, né? E ela vai, Pedro está à porta. E eles, porém, lhes disseram, você está fora de si, insistindo ela em afirmar que Pedro
disseram ali, deve ser o anjo dele, né? O que acontece, igreja? Às vezes a gente ora e a prova tá tão grande, porque Pedro, como assim? A guarda romana toda lá, né? Como é que Pedro ia sair na Sudecomandai dessa situação? Algemado, preso, né? Mas, igreja, às vezes a gente ora e nem a gente mesmo confia, né? Que Deus possa mudar a sentença, né? E assim foi. E eles, porém, disseram, você está fora de si, insistindo ela em afirmar que era Pedro. Disseram, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo. Quando abriram a porta, ficaram o quê? Perplexo, igreja, né? Vão ficar perplexo, tá? Aqueles que perseguiam a minha e a sua vida, do que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Do mesmo jeito, você está orando, você vai viver as promessas de Deus. Tá? E Pedro, tinha um povo orando por Pedro, igreja. Eu sei que tem um povo que ora por mim, igreja. Tanto irmão. Tem irmão na África, tem irmão em Pernambuco, tem irmão no Ceará, tem irmão em Araraquara, tem irmão em São Paulo, tem na Bahia. É gente orando por mim. E com você não é diferente, minha amada. Tem um povo que ora por você. Tem uma igreja de Cristo espalhado no mundo inteiro, que tem gente que ora por você. Naramanda Sudecomana. Ora constantemente. Se não fosse a oração, a gente não estaria aqui. Aranda suremide comanai. Estamanarabalasai, né? Então tem um povo que ora ainda. Né? Tem um povo que ora, tem um povo que jejua por mim, por você, tem um povo que intercede, por isso que estamos aqui de pé, aleluia. Mas ele, fazendo ele sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar, né? Ele foi mostrar, e eles viram o que Deus fez. Aleluia! Muitos têm que ver, né? Só ver o que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Tá achando que é pra morte? Não. É pra testemunho. Conte. Vocês vão contar o que Deus fez, né? Testemunho. Aqueles que pensam que você ia morrer, que eu ia morrer, vão ter que ver o que Deus vai fazer. Para testemunho e para glória do Senhor, né? Então, igreja, esse Deus é um Deus zeloso, um Deus que cuida. Igreja, tem hora que eu falo assim, Senhor, você não tá vendo? Senhor, você não tá vendo? Esse dia Deus falava comigo assim, estava orando esses dias ontem, você falava comigo assim, a vingança pertence a mim. Ei, Natira, a vingança pertence a mim. Ei, irmão, irmã, a vingança pertence a Deus. A gente não põe a mão, não. A gente põe o joelho, a gente ora, Senhor, peça misericórdia, Deus faça justiça. Porque a vingança pertence a ti. Sabe, igreja? E aí você vai falar, Senhor, né? A gente tem uma SUV preta, uma Vera Cruz, né? 7 lugares. Tem uma pessoa que risca todo. Igreja, toda semana o carro aparece riscado. É quebrado, é riscado. Eu falo, Senhor, você não está vendo? O Senhor está vendo, Senhor? Tem mais de 60 carros aqui nesse estacionamento. A pessoa só risca o meu, só quebra o meu, só arranha o meu. Senhor, você não está vendo? E aí o Senhor falou comigo assim, a vingança pertence a mim. Eu falei, Senhor, sabe, Pai, porque é triste. É triste a inveja, a perseguição, a maldade. As pessoas não sabem como que é difícil você comprar as coisas, sabe? Não é nada roubado, não, tá? É trabalhado, é suado. Minha esposa trabalhou 19 anos e meio, tá? Não foi tirado de ninguém, não foi tomado vantagem de ninguém, não. As coisas aqui em casa é na oração, tá? O Senhor me tirou de trabalhar para o homem faz quase 15 anos. Nossa, 15 anos já tem agora. Faz não, 15 anos tem. Faz agora em novembro, que eu não trabalhei mais. Para o homem, somente para Deus. Você pensa que fui eu que me ofereci? Não. Minha filha quase morreu, mas eu tive que parar na raça. Você não vai parar, não, Nadir? Eu tenho um chamado com você em missões. Você vai parar de um jeito ou de outro. Precisou a minha filha ficar muito enferma. Muito enferma. Ela estava com 9 para 10 meses para mim conseguir parar de trabalhar. E aí eu entendi. Né? Que quando Deus ele te chama, quando Deus ele te escolhe, não tem pra onde você ir. Né?
Igreja, e eu posso falar, nunca faltou arroz, nunca faltou feijão. A gente passa apertado? Passa. Sobra. Mas Deus, ele sempre via a providência. Sempre via, sempre via. Eu sou testemunha, eu tenho que falar o que eu vivo, né? Eu prego o que eu vivo, né? Ô, irmã, mandei 50. Ô, falei, mandei sentir ali pra comprar uma frutinha pras crianças. Ô, e aparece. Quando menos espera, aparece. Quando menos espera, aparece. Mas o meu trabalho é o quê? É esse. Pregar somente a palavra. Abraçar, ajudar as pessoas que precisam e que necessitam. Né? Eu não tenho muito, mas eu tenho tudo da parte de Deus. E isso incomoda muito o inferno. Né? E é isso, igreja. A gente só tem que pregar o que a gente vive. Eu costumo dizer, a gente tem que pregar o que a gente vive. A gente não pode pregar o que a gente não vive. Né? E Deus, ele conhece o meu coração. E o inferno também conhece. Por isso que ele fica furioso, né? Vamos continuar. De manhã, olha que coisa linda, igreja. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido. Né? Ficaram alvoroçados, né? Fazendo uma busca completa e não encontraram. Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Aqueles que deixou, né, os guardas que estavam ali cuidando de Pedro, foi executado. Porque houve um alvoroço. Herodes falou, mata todo mundo porque Pedro fugiu. Né? Então, o que acontece? Aqueles que... Vai ter um alvoroço, né? Eu não sei, eu tô pregando diferente hoje no Mistério do Espírito. Vai ter um alvoroço, né? Quando verem o que Deus vai fazer, que aquilo que eles já tinham armado não aconteceu. Deus mudou a sentença. Vai ser um alvoroço terrível. Como assim? Como que ela conseguiu? Como que ele conseguiu? Como que eles conseguiram? Era para destruir dessa vez? Era para isso, para aquilo? E Deus mudou a sentença, tá bom? E aí, ó, fazendo uma busca completa, não encontraram. Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Os guardas tinham culpa? Não, não tinha. Mas eles foram executados. Porque estava ali, né, junto, tá, igreja? Tem pessoas que se juntam, tá? Para perseguir, para maltratar, para levar fofoca, para caluniar, para defamar, para denegrir a minha vida, para denegrir a sua vida, né? Para perseguir. Então, junto apoia a igreja, a gente não apoia a corrupção, a gente não apoia a mentira, a gente não apoia a perseguição, a gente não apoia a mentira. Aqueles que se juntam para apoiar, mesmo que façam, ai, mas eu só falei isso. Vão pagar junto, igreja, porque Deus, ele é justo, tá? Deus é o justo juiz. A vingança pertence a Deus, tá? Quantas pessoas... Ai, que bom que ela tá assim mesmo, ela é muito chata, ela é isso, ela é aquilo. Tem gente que precisa da gente, precisou de mim, de você. A gente orou, intercedeu. Igreja, é obrigação minha e sua, tá? Mas a pessoa é ingrata, tá bom? Na hora que precisa... Mas depois se junta com outros para defamar a minha e a sua vida, sabendo que eu e você somos o quê? Filhas de Deus, tá bom? Sabendo que nós somos enxertados na videira verdadeira que é Cristo, que nós não éramos merecedores, não. Mas nós, gentios, fomos enxertados. A pessoa sabe que a gente serve a Deus. Sabe que Deus usou a gente na oração e Deus fez milagre na vida deles. Mesmo assim, ele se levanta para perseguir e caluniar a minha e a sua vida. Você acha que no dia que Deus cobrar, né? Chega o dia da cobrança. É igual chegou para esses guardas aqui. Eles foram executados. Se juntaram com Herodes e com os judeus e foram executados. Tá? Era o trabalho deles? Era. Quantas pessoas se juntam para prejudicar eu e você? Meu Deus, me fez lembrar de uma situação aqui agora. Meu Deus do céu. Mas que Deus venha cobrar. Porque a vingança pertence a Deus, né? Então, igreja, né? Assim, o anjo... Livrou Pedro, não foi mão do homem, foi o próprio Deus, tá? Mostrando a sua grandeza, né? Então, e o povo mesmo orando, não acreditou, ficaram perplexos, né? E a gente vê também, igreja, que as coisas do Senhor, ela é um mistério, né? É um mistério, é um mistério, é um mistério, é um mistério terrível, 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 terrível. E ele vai lá e conta o testemunho para os irmãos, né? E aí depois
Herodes manda matar os guardas depois que investigou e não tinha como achar. Porque as coisas do alto não é da terra. Então não tem testemunha, tá? Testemunha fiel é Jesus, tá? Na raçura e me dê comandar. É a expressão de Deus que habita em mim. Você é o Deus, os olhos de Deus que estão em todo lugar contemplando os bons e os maus. Vamos lá. Depois Herodes foi da Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Herodes vai, né? Da Judeia para Cesareia e permanece ali algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Irado, ó. Estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. E havia se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. Então ele era muito, né? Ele estava assim, ó, cheio de ira, né? E aí o rei pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. Então ele era muito mal, tá? No dia marcado, Herodes, o que Herodes fez, né? Olha só o que Herodes faz. No dia marcado, Herodes, vestido de seus trajes reais, sentou-se em seu trono, né? Gente, isso aqui tem que pregar muito, né? Ele sente no dia das festas ali, né? Celebrava ali a festa de casa, ele senta em seu trono, né? E fez um discurso ao povo. E aí o que acontece? Aí o povo começou o quê? E eles começaram a gritar. E a voz é a voz de Deus e não de homem. Gente, olha, a pior coisa é quando o homem aceita ser comparado com Deus, tá? Então Herodes, ele já tinha perseguido a igreja, se juntou com os judeus, já tinha feito bagaceira, e ainda o povo, ai, a voz de Deus! E ele lá, se sentindo, né? Quando o povo aclamou Herodes como Deus, ele podia ter falado, não, não sou Deus, não, eu sou Herodes, não. Mas ele não. Ele não repudiou o título, ele aceitou o título de Deus. Semideus, Deus, né? Semideus. E foi tomado na mesma hora, ali ele foi tomado de dores violentas, a palavra vai dizer, né? 23. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de bicho, né? Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a se espalhar. E ali diz que ele foi tomado, igreja, de terrível dor. O que diz? Diz que Herodes, ele vestiu um traje real, né? Segundo o historiador Joséfo, ele botou o manto prata com brilho deslumbrantes, assim, sabe? Aí quando batia o sol, refletia aquela luz, né? E ele se achava, tá? É um Deus, e ele, ai. Não, ele não falou não, ele não repudiou, ele aceitou ser chamado de Deus. E quantos... Ai, gente, olha, vou ter que falar. Quantas pessoas dentro das igrejas, né? Ai, o meu apóstolo, meu bispo, meu missionário, meu pastor, blá, blá, blá. Gente, Deus é Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém, tá? Você tá adorando homem? Não adore homem. Não adore homem. Você lembra de Cornélio, quando se prostrou para Pedro? Pedro falou assim, não, eu sou conservo como se fosse. Não, só se prostrar para Deus. Então, as pessoas têm que entender que Deus não divide a glória dele com ninguém, tá? Diz que Herodes, ele foi tomado de uma violenta dor, que pegaram ele no colo e levaram para dentro. 5 dias depois ele morreu, tá? Se isso aconteceu com Herodes, acontecesse com muitos pastores, apóstolos no dia de hoje, acho que a igreja estaria limpíssima. Porque o povo não tem respeito, não tem temor. É só, meu bicho mandou, meu apóstolo mandou e eu faço. Ei, acorda, leia a palavra. Leia a palavra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diz lá, provérbio, bom entendimento tem aqueles que o procura seguir, que segue as coisas do Senhor, tá? Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar. Herodes morreu e a palavra continuou, porque Deus é Deus, Jesus é Jesus e o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus. E a Trindade sempre vai ser a Trindade. Ele é o... Entretanto, Herodes morreu comido de bicho, né? Mas diz um 25, entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. E a obra continua, igreja. A obra de Deus não para. Deus abençoe. Tenha um final de semana abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe.